Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Fábio, hoje de cabeça um pouco mais fria. Ontem foi difícil, cara. É a segunda vez que eu trago um vídeo pós-jogo que eu tô muito emocionado, tô muito ali à flor da pele, vamos dizer assim. Foi após o jogo contra o Atlético Mineiro que a gente ganhou. Pra mim tinha sido um espanto, né? A gente não esperava a vitória contra o Atlético Mineiro. E o jeito que a gente perdeu ontem para o Santos, sabe? Por tudo que envolveu o jogo, a gente atacando, mas o Vasco vamos dizer assim, é um cachorro sem dente, né? Então ontem eu tava um pouquinho nervoso, fiz um vídeo até pequenininho, né? Sou acostumado a fazer vídeo de 10 minutos. Acabei fazendo um vídeo ontem de 5 minutos, mas, cara, é difícil. É difícil, eu conheço pessoas vascaínos que são iguais a mim, sabe? Cara, é momento que você quer mudar as coisas, mas você não tem poder. Tipo, eu não tenho poder, você que tá me assistindo não tem poder, a gente não consegue mudar as coisas que acontecem com o Vasco. E isso é desanimador, e não é de hoje, cara. A gente vem de 4 rebaixamentos aí, e todas as vezes a gente sempre sabe quais são os erros, e a gente não consegue mudar. Eu me sinto impotente, sabe? Eu me sinto impotente porque tá muito claro os problemas do Vasco, e mesmo com o SAF, mesmo com o investimento, parece que, sabe, não aprenderam com o passado. Antes da gente continuar, eu peço o seguinte, galera. O canal tá quase chegando a 500 inscritos. Faltam 5 inscritos pra gente bater essa meta. Então conto muito com a sua ajuda. Por favor, conto com a sua inscrição, é de graça. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, eu conto com a sua inscrição. Tranquilo? Então, rapaziada, antes de eu começar a raciocinar, a pensar o que pode acontecer no nosso futuro, eu gostaria de falar com a galera que torce pro Santos. No vídeo de ontem vieram muitos santistas ali me descascando, falando que eu posso ter menosprezado, entre aspas, o David Washington, né, se não me engano o nome dele, que fez o gol contra a gente. Cara, eu não tenho nada contra ele. Inclusive, eu torço para que ele seja um grande jogador, ajude a gente na seleção brasileira e coisa do tipo. O Santos revela vários e vários jogadores, sabe? Mas ali, cara, é como eu expliquei no começo, eu tava fora da pele, eu tava muito quente, tava com muita raiva. E perder desse jeito, onde seu time amassa o outro, sabe? E em um ataque os caras conseguem fazer o gol, sabe? Pô, é dolorido demais esse tipo de derrota. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. Inclusive, o jeito que o Santos ganhou da gente é o jeito que a gente ganhou do Atlético Mineiro. A gente fez 2 golzinhos ali, a gente recuou todo. Contra o Fluminense, a gente empatou graças a isso também. A gente conseguiu fazer um gol, eles empataram. No segundo tempo só deu o Fluminense, a gente recuou tudo. Então, cara, o que o Santos fez, o Vasco já fez em outras vezes, sabe? Mas quando a gente tá do lado perdedor, é difícil, né? Mas, galera do Santos, muita gente aí boa também, escreveu falando que curtiu o canal. Tamo junto, tranquilo, rapaziada? Então vambora. Vou começar falando do Barbieri, que o Barbieri ficou muito claro que ele não encontrou a solução para o ataque. A gente vem de diversos jogos onde o Vasco teve que propor, inclusive contra o ABC, o resgate lá na Copa do Brasil, no ABC que a gente foi eliminado, é um jogo que o ABC ficou atrás, o Vasco tinha que propor, mesmo assim a gente não conseguiu fazer gol. Passou um mês, o Vasco teve um mês de treinamento, entramos no Campeonato Brasileiro, jogamos contra a Bahia, que era o mesmo estilo de jogo, de propor, o Vasco não conseguiu propor. Jogamos contra o Curitiba fora, que o Vasco tinha que propor. O Curitiba em casa recuou, cara. Mesmo assim a gente não conseguiu, vamos dizer, o ataque até fez um golzinho ali, mas foi só. De tanto amassar que é o padrão. O Vasco consegue amassar, mas a frase perfeita para descrever o Vasco, o ataque do Vasco hoje. O Vasco é um cachorro sem dente. O Vasco consegue chegar e muitas vezes em cruzamento, mas a gente não consegue definir. O Eric Marcos teve sorte lá, que a bola sobrou para ele. Aliás, não sorte não, foi um bom cruzamento do Galazzo, o Eric Marcos conseguiu fazer o gol. Mas sabe, é um processo que está muito claro. O Vasco não sabe atacar, o Vasco não sabe propor jogo, o Vasco não sabe criar jogadas de ataque. E, infelizmente, eu acho que o Barbieri não vai conseguir evoluir o time, porque ele teve tempo necessário para isso. Então eu acho que com esses jogadores, o Barbieri não vai conseguir criar um ataque positivo pra gente. Infelizmente, essa é a realidade. Vou tentar trazer para vocês, externar o que está acontecendo no momento e o que eu acho que pode acontecer no futuro. Então, hoje a gente tem uma certeza, o ataque do Vasco é inexistente. Talvez o Barbieri tenha que aceitar que ele não conseguiu criar jogadas ofensivas e o Vasco jogar recuado, na medida do possível, tanto em casa como fora. O torcedor vai ficar maluco, mas é melhor do que entrar na zona de rebaixamento. A gente não pode entrar na zona de rebaixamento antes de abrir a janela de julho. Isso não pode acontecer, vai ser difícil até para o Vasco trazer jogadores, independente se tiver dinheiro ou não. Nenhum jogador quer vir para um clube, jogador bom, de qualidade, para já chegar brigando para não cair. E se o Vasco cai, como é que faz? Um jogador bom vai jogar na Série B? Acho muito difícil. Então o Vasco, o Barbieri, no meu ponto de vista, provavelmente ele vai continuar, né? SAF não tira técnico.
ele tem que aceitar o jeito do Vasco, cara, e a gente jogar recuado, a gente jogar eternamente no contra-ataque. Com esses jogadores, vai ser o que, vamos dizer assim, vai ser o que vai dar para fazer, vai ser o possível. Porque, cara, ele teve muito tempo para criar jogadas ofensivas, ele teve muito tempo para criar jogadas onde o Vasco possa propor o jogo com tranquilidade, mas o Vasco simplesmente não consegue. Eu acho que é muito claro isso. Então essa é a minha expectativa com o Barbieri. A gente tem que aceitar que nessa parte ofensiva ele fracassou, falhou e é fraco nesse ponto, né? Vamos ver aí chegando novos jogadores, talvez em julho, se ele consiga fazer a máquina rodar, porque com esses jogadores atuais, esqueça tudo. Vou falar um pouquinho do Paulo Brax também, que o Paulo Brax falou numa entrevista no canal Atenção Vascaínos que ele teve essa ideia de montar uma defesa sólida com o primeiro aporte financeiro da 777 para essa Série A. Foram mais ou menos ali 100 milhões, né? Ele priorizou contratar bons jogadores de defesa, onde ele gastou uma fortuna no Léo Pébé, gastou uma fortuna no Piton, foi parcelado, né? Mas não deixa de ser muito dinheiro. No Piton, a gente contratou o Jair, contratamos o Pumita, contratamos 2 goleiros. Então ficou muito claro que o Paulo Brax priorizou fortalecer a nossa defesa e esqueceu do ataque. Talvez ele tenha achado que com os jogadores que a gente tinha ali, claro, ele trouxe o Pedro Raul, mas na ponta direita a gente continuou com o Gabriel Peck, na ponta esquerda a gente continuou com o fraquíssimo Alex Teixeira, sabe? Então ficou muito claro que ele quis, realmente se confirmou que ele quis fortalecer a nossa defesa, mas agora a gente está passando muito sufoco, onde são jogos chaves, que são jogos contra times fracos, a gente não consegue garfar, a gente não consegue ir lá e fazer um gol. Então pode ter sido uma escolha errada, pode ter sido um planejamento, pode não, foi um planejamento errado do Paulo Brax, e vamos ver que agora vai ser a bala de prata, né? Eu estou considerando essa janela de julho a bala de prata, onde vão ter que contratar jogadores positivos para o nosso ataque, para ajudar a gente a fazer gol, cara. Para ajudar a gente a fazer gol, porque desse jeito que está, a gente vai brigar para não cair. Isso eu tenho quase certeza. Com esses jogadores que a gente tem hoje, com o estilo de jogo que o Barbieri conseguiu propor para o time, infelizmente a gente vai brigar para não cair. Eu só torço para que quando a janela de julho abrir, a gente não esteja na zona, a gente esteja ali fora, ou brigando por Sul-Americana, não sei como é que vai ser. O Barbieri ele tem que fazer uma mudança radical, não sei qual vai ser, mas ele não pode continuar jogando, ele não pode, vamos dizer assim, planejar o Vasco para continuar jogando do jeito que está. Porque, cara, vamos continuar amassando, mas a gente não vai conseguir fazer gols. E hoje jogar contra o Vasco é muito simples, é muito fácil. O técnico pode ver, deixa o Vasco propor o jogo. A gente sai no contra-ataque, a gente vai matar eles. E é muito fácil jogar contra o Vasco hoje. Diferente do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um time mais fraco que o nosso em questão financeira, se a gente for comparar o preço dos jogadores, mas contra times fracos eles conseguem ir lá e propor. É o que eu falei ontem. O que adiantou a gente ter ganhado do Galo, empatamos com o Palmeiras, empatamos com o Fluminense, mas perdemos para o fraco Bahia, perdemos para o fraco Santos e empatamos com o fraco Coritiba, sabe? Então eu preferia ter ganhado esses 3 jogos e ter perdido os 3 jogos mais difíceis lá no começo do campeonato. Porque a gente tem que ganhar desses times que são mais frágeis. São esses times que vão brigar com a gente ali na parte de baixo da tabela ou na parte do meio. Se a gente for visar que o Vasco consiga uma Sul-Americana, o Santos vai brigar com a gente. E a gente já perdeu um jogo direto contra eles, sabe? Então foi um planejamento errado do Paulo Brax ter priorizado somente a defesa. Tranquilo? E já vou tocar no Orediano, mas antes, como eu falei que o Paulo Brax priorizou a defesa, provavelmente ele gastou o dinheiro todo ali nos jogadores de defesa. E antes do campeonato começar, que ele trouxe Carabarral, ele trouxe Matheus Cocão, ele trouxe Juan Cruz, do Santos, que são jogadores ali mais ofensivos, apesar do Matheus Cocão ser volante, né? Mas, inclusive, eu acho que ele nem vai chegar a jogar, eu acho que ele nunca chegou a ficar no banco do Vasco. Não sei por que trouxe, cara, eu não sei, tem coisas sem explicações. Então, provavelmente, com o dinheirinho, com a raspa do dinheirinho ali, ou mesmo sem gastar nada, que tu provavelmente só tá pagando somente o salário, que são esses jogadores que vieram de empréstimo com o Santos, são jogadores que não agregam em nada, cara. Não agrega em nada. Me fala, qual torcedor confia hoje em Juan Cruz, em Carabarral, para mudar nossa situação ofensiva? Nenhum deles vai conseguir mudar nada, sabe? Então, cara, foi um erro grotesco, era melhor nem ter trazido esses jogadores e deixado somente para gastar ali na janela de julho. Que hoje, cara, a deficiência do Vasco é muito simples e muito clara. É muito simples o problema do Vasco hoje. Vou falar de Orediano também, que ontem eu tava de cabeça quente. Eu cheguei até a xingar ele, pô, esse cara não joga nada, sei lá o quê, mas ali, galera, de cabeça quente. Eu até acho que o Orediano tem um bom futebol, mas, cara, ele não nasceu pra jogar no Vasco, cara. Antes de qualquer coisa, eu já digo, ele não nasceu pra jogar no Vasco. É um jogador que chegou aqui sem vontade, ficou muito claro isso, eu tava até relembrando
um amigo chegou a falar, na época ele não queria sair da Argentina, só que eles estavam precisando de dinheiro, o time deles lá, eles acabaram fechando com eles, pô, Orediano, vai pro Vasco, sei lá o quê. Então ele veio pro Vasco sem vontade, é um jogador que chegou sem saber treinar, é um jogador que parece que tem problema de depressão, não sei, ele não conversa, é introvertido, não consegue conversar com outros jogadores. Então, cara, o nosso jogador mais caro chegou repleto de problemas, cara. E é o que eu falo, já falei muito no começo do canal. Acredito eu que quando um time gasta muito em um jogador, a gente quer um jogador completo. A gente quer um jogador que entra em campo, tenha qualidade. A gente quer um jogador que chegue, saiba treinar. A gente quer um jogador que chegue, saiba ser um jogador de grupo. A gente quer um jogador completo. Pelo valor que é gasto, não é somente pela habilidade do jogador, é um conjunto, sabe? Tem muito jogador aí bom, mas é um jogador de balada, um jogador que arruma problema. Muitos clubes nem querem contratar. Mas o caso do Orediano é totalmente inverso, sabe? É um jogador que tá ali, ele não se abre, sabe? Então, cara, ele é um bom jogador, ele já mostrou seu brilhantismo em várias mini jogadas ali, inclusive o gol contra o Curitiba começou com ele, mas um jogador que não nasceu para jogar no Vasco. Aliás, eu acho que ele não nasceu para jogar no Brasil, cara. Sabe? É uma contratação pífia, vergonhosa, cara. Foi uma falha imensa da 777. Não vou começar, eu não vou mais passar pano, sabe? É um erro, é claro, foi um erro. Pensar só na zaga foi um erro. Paulo Brax tem muita culpa, Barbieri tem culpa porque não conseguiu criar jogadas ofensivas para o time. É um técnico limitado, vamos dizer assim. Então são diversos problemas, sabe? Antes, eu não vou ser hipócrita aqui no canal mesmo, eu achava, não, calma, a gente vai evoluir, cara, a gente teve muito tempo, sabe, para isso. Inclusive, é o que eu falei, repito novamente, a gente jogou contra o ABC mal. Se passaram um mês, mesmo assim, o time, quando começou o brasileiro, continuou não sabendo atacar, não sabendo criar jogadas ofensivas. Então, cara, é lamentável. Inclusive, contra o Galo, que a gente ganhou, o primeiro gol saiu de falta, não foi nenhuma jogada criada ali de ataque. E o segundo gol, o primeiro gol foi de falta, e o segundo gol foi um contra-ataque, sabe? Então, vocês podem ver, não existe... Agora, o jogo tá neutro. O jogo tá neutro. Cada time no seu campo, o Vasco não... Quando tá nesse estado de jogo, o Vasco não consegue fazer, cara. Não consegue, de jeito nenhum, o Vasco não consegue criar para fazer o gol. Então é muito triste, situação muito chata nossa aí. Já foi do Herediano e agora é janela de julho, né, galera? É que eu tava até pensando, tava no mercado agora há pouco, tava pensando, cara, a janela de julho vai ser a bala de prata pra gente, cara. Vai ser o tudo ou nada. Ou contrata jogadores que cheguem e agreguem pra gente na parte ofensiva, ou vão contratar jogadores que vão chegar e não vão conseguir solucionar nosso problema da parte ofensiva, e a gente só, o único lugar vai ser a queda, ou brigar para não cair até o final. E, cara, outro pensamento que eu tenho também, tem que trazer jogador brasileiro de qualidade. Não adianta trazer um argentino que custe 30 milhões, a gente tem que trazer um jogador que saiba como funciona o Campeonato Brasileiro. A gente não pode arriscar errar igual a gente errou com o Orediano. A gente precisa de um jogador que ele saiba jogar no Brasil, pode até ser um jogador que está lá fora, mas que ele já tenha jogado aqui e seja um jogador de qualidade. Para chegar já adaptado e pronto, junto ali com o elenco, cria um entrosamento rápido, entrar em campo e ajudar a gente. A gente não pode falhar, então a janela de julho, cara, vai ser primordial, vai ser uma verdadeira bala de prata, cara, vamos dizer assim. E até lá, que eu acho que tem umas 7 rodadas até chegar a janela de julho, cara, se eu fosse Barbieri e gosta tanto de falar, chega numa entrevista coletiva e fala, galera, é o seguinte, do jeito que eu tô tentando aqui não tá dando certo, seja sincero com a torcida, cara, a torcida já tá puta, já não... Seja sincero com a torcida, ó, do jeito que tá, não tá dando, vamos ser humildes, a gente vai jogar nesse estilo de jogo, a gente vai ser defensivo, tanto em casa como fora, a gente vai jogar com os trancos e barrancos. Acho que se ele chegar e falar isso pro torcedor, eu tenho certeza que o torcedor vai entender, sabe, porque tá, cara, 80% da torcida tá revoltado com o Barbieri. Eu estou revoltado com ele, não estou no auge da revolta, que eu acho que essa parte de jogadores ruins no ataque pesa um pouco, mas não tira a culpa dele, que ele tem que, como ele é um técnico, ele tem que saber extrair 100% do time, e coisa que ele não está sabendo fazer. E ele teve muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que é um problema equilibrado, mas ele tem culpa, sabe, galera? Então, cara, é complicado, é muito complicado, vamos ver como é que vai ser. E só para fechar agora, galera, simplesmente eu não esperava esse sofrimento todo. Eu jurava que a 777 entrando no Vasco, eles iriam ter estudado o nosso passado, e tudo isso que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. Já aconteceu outras vezes. Em outros momentos, inclusive naquele ano que a gente tinha 3 goleiros horríveis, que a gente caiu por causa deles, o nosso ataque até que conseguia fazer gol, a nossa defesa era ruim. Em outros anos, a mesma coisa, a nossa defesa mais ou menos, o ataque ruim. A gente nunca consegue fazer um equilíbrio, cara. Não existe equilíbrio nunca. Em outros anos, tudo era ruim, sabe? Então, galera, é mais ou menos isso.